Minha esposa arranjou um novo marido secreto. Minha filha arranjou um novo pai secreto e eu arranjei minha vingança. Eu preciso desabafar. Perdi minha dignidade, meu orgulho, meu amor. Sou um homem que vai andar na caminhada da vergonha por causa do que fiz. Reneguei e destruí minha própria família. Durante 4 anos, eles coordenaram e me fizeram de bobo de uma maneira elaboradamente nojenta. E é assim que descobri o que aconteceu e o que fiz para me vingar. Tenho 48 anos e essa história começou quando eu tinha 20. Conheci uma garota que achei perfeita, ela tinha 19. Nós simplesmente nos conectamos, tínhamos a química perfeita. Namoramos por 2 anos antes de ela engravidar aos 21 e então nos mudamos para morar juntos. Naquela época, eu morava com minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Minha mãe nunca se casou novamente, ela tinha uma empresa de consultoria onde eu trabalhava como recepcionista. O negócio do meu falecido pai foi vendido, era uma empresa de construção. Como eu ainda era jovem na época, me tornei pai aos 23 anos de uma menina. Ela era a menina mais linda. O vínculo entre mim e minha namorada se aprofundou depois disso. 2 anos depois, nos casamos. Consegui um emprego como programador de computadores. Ganhava 6 dígitos porque era uma área em alta demanda. Nossas vidas decolaram. Minha esposa queria ser dona de casa, eu concordei, mas também recomendei que ela fizesse um trabalho de meio período para ocupar seu tempo. As coisas mudaram quando eu tinha 29 anos e ela 28. O pai dela sofreu um terrível acidente que o deixou imóvel da cintura para baixo. Se isso não fosse ruim, ele era o único provedor da família. Conversei com minha mãe e minha sogra. Sogro e cunhada se mudaram para morar conosco. Eles moravam em um lugar alugado e agora o único provedor estava imóvel. As finanças eram o problema. Minha cunhada arranjou um emprego de meio período, assim como minha esposa, para apoiar a família dela. Durante esse tempo, também herdei do testamento da minha avó, que foi dividido em 2 e colocado em um fundo universitário e no meu seguro pela minha mãe. Não tive problemas com isso, mas minha esposa queria comprar uma casa com isso para que pudéssemos nos mudar. Eu não tinha problema, mas ela queria especificamente comprar uma casa no nome da mãe dela usando minha herança e ambas as irmãs trabalhariam para pagar minha herança. Isso foi o problema. Uma distância estava se formando entre nós porque achei a proposta dela estranha. 2 anos se passaram. Minha mãe sofreu um derrame, pois tinha vários coágulos e os médicos precisavam fazer uma cirurgia urgente e rápida. Foi bem sucedida, mas minha esposa queria que minha mãe ficasse no hospital em vez de vir para casa porque seria difícil ter 2 pacientes em casa ao mesmo tempo. Eu disse a ela que concordava, mas que contrataria uma enfermeira. Ela negou. Queria que eu contratasse 2 enfermeiras para cuidar do meu sogro e da minha mãe ou nenhuma. Eu disse a ela que teria que pagar pelas despesas do pai dela porque eu já estava lidando com contas, mantimentos, impostos, a escola particular da nossa filha e agora essa enfermeira. Não conseguiria pagar pela enfermeira do pai dela. Eles deveriam ser capazes de pagar, pois ambas as irmãs ganham uma renda combinada de quase $60.000 por ano, o que provavelmente era mais do que suficiente, dado que viviam e comiam de graça. Meu relacionamento com nossa filha azedou um pouco nessa época. Ela começou a me desrespeitar e a ser má comigo abertamente. Pensei que ela estava apenas passando por problemas infantis, ela tinha 8 anos na época. Minha mãe teve uma recuperação rápida e expressou sua opinião de que queria vender sua empresa de consultoria e colocar o dinheiro no meu nome. Minha esposa teve uma discussão ali mesmo porque queria dar para nossa filha e para ela, já que eu já tinha recebido minha parte da herança da minha avó. O que me surpreendeu ainda mais foi que a mãe e o pai dela ficaram quietos sobre isso. Minha mãe lembrou a ela que era o dinheiro dela e que não se importaria em dar sua herança como planos de seguro. Não, minha esposa tinha problemas comigo porque, veja, não temos uma conta conjunta. Ela não pode acessar minha conta e eu posso acessar a dela. Ela quer uma conta conjunta. Tivemos uma discussão e ficou decidido que minha mãe me daria todo o dinheiro e isso foi o fim. Então, alguns meses se passaram assim. Infelizmente, meu sogro faleceu. Foi duro, especialmente para minha esposa. Tentei consolá-la de todas as maneiras que pude. Cuidei de tudo em casa e no trabalho sozinho. Não estou me gabando, tentei fazer tudo o que pude, mas ainda não era suficiente para ela. O funeral foi minha responsabilidade. Correu bem, mas ainda assim ela reclamava de como eu poderia ter feito melhor. Ela começou a dormir em um quarto separado com nossa filha, que agora tinha 9 anos. Convenci-a a fazer terapia até que as coisas se acalmassem. Voltamos a ser íntimos, reconectamos de uma maneira melhor e mais forte, mas senti que algo estava errado com nossa filha. Ela me ignorava toda vez que eu queria falar com ela. Doía vê-la assim. 2 anos se passaram enquanto eu tentava construir um vínculo melhor com nossa filha, e dessa vez minha mãe faleceu. Ela teve outro derrame e, infelizmente, não sobreviveu. Fiquei devastado com sua perda. Veja, ela me criou sozinha durante a maior parte da minha vida porque meu pai estava ocupado. Foi também o motivo pelo qual eu queria que nossa filha tivesse um relacionamento melhor com ambos e estava fazendo um esforço tremendo para conseguir isso.
Entrei em depressão, mas não houve resposta da minha esposa. Minha filha nem mesmo compareceu ao funeral e fiquei triste com isso. 2 meses após a morte da minha mãe, minha sogra me perguntou se eu poderia sair da casa da minha mãe porque eu estava muito deprimido e deveria superar isso. Eu também estava arruinando o ambiente e isso me animaria. Calmamente, disse a ela que queria lembrá-la da morte do marido dela. Você e suas 2 filhas estavam de luto por 6 a 7 meses. Nunca pedimos para vocês saírem. Como você se atreve a me pedir para sair da minha própria casa? Ela ficou surpresa com isso e ficou completamente quieta. Falei com minha esposa sobre isso, mas ela não me deu nenhuma resposta. Acho que foi 2 dias depois desse incidente que eu estava pegando algo na geladeira e notei o telefone da minha filha. Uma mensagem chegou. Dizia algo como: Ei, é bom que a velha bruxa se foi. Agora vocês podem ter a casa para vocês e podemos fazer uma festa no seu aniversário. Com licença, o quê? Minha filha tinha 11 anos na época e que velha bruxa? Li a conversa e sim, ela estava se referindo à minha mãe. Ela me chamou de macaco controlador, mesmo que eu nunca tenha negado nada a ela, exceto as coisas que eu considerava inúteis para ela. Ela queria um pônei aos 6 anos, um koala aos 9, um panda e seu próprio carro aos 11. Quem faz isso? Chamei minha esposa e mostrei isso a ela. A resposta dela foi principalmente sobre eu estar olhando o telefone da nossa filha. Tivemos uma discussão sobre isso antes de ela sair furiosa. Ela novamente começou a dormir em uma cama separada. Tentei fazer as pazes, mas ela me ignorou. Demorou para eu concordar com a festa de aniversário da nossa filha para ela voltar a falar comigo. Assim, 3 anos se passaram. Para uma revisão rápida, minha filha agora tem 15 anos, eu tenho 38 e minha esposa 37. Tive que ir para outra cidade por 4 meses. Consegui outro emprego que me proporcionou muitas oportunidades e um salário ainda melhor. Quando voltei, o comportamento da minha esposa mudou completamente em relação a mim. Ela largou o emprego e saía mais com as amigas, o que eu apoiava. Ela se vestia com roupas mais caras e elegantes. Você entende a ideia? Achei que fosse uma mudança de hábito e estava bem com isso, mas nossa filha simplesmente me desrespeitava abertamente, era má bem na minha cara. Continuei tentando e tentando não surtar. Minha sogra, cunhada e minha esposa me diziam que eram apenas hormônios e que ela era apenas uma criança. Fiquei chateado, mas sim, confiei nelas. A vida no quarto disparou nessa época entre mim e minha esposa. Ela estava fazendo coisas que gostávamos, experimentando coisas novas e eu aproveitava cada momento. Exceto por um dia em que ela trouxe à tona a ideia de eu ser enjaulado, como em cinto de castidade. Eu a rejeitei imediatamente. Discutimos por uma semana antes de ela ficar frustrada e abandonar o assunto. Nossa vida adulta diminuiu aqui. As coisas pioraram a partir daqui. Minha esposa de repente quer fazer uma viagem só de garotas com a cunhada e nossa filha. Eu não tive problemas, pois seria ótimo. Tive que pagar uma boa quantia de dinheiro por isso, mas estava tudo bem. Ela não me ligou por 3 dias. Eu só conversava com a mãe dela e trocava algumas palavras aqui e ali. Foi estranho para mim. Perguntei a ela sobre isso quando ela voltou e ela me disse que estava apenas cansada. Pedi para ver fotos. Ela viu muitos amigos, tanto homens quanto mulheres, e isso me deixou em alerta porque ela me garantiu que eram apenas amigos dela e alguns amigos homens. Não vi nada suspeito, então estava tudo bem. 2 meses depois, era o aniversário da nossa filha e eu queria planejar algo para ela. Minha esposa pediu para não fazer isso, pois ela iria comemorar com uma noite das garotas. Fiquei surpreso e expressei minha opinião. Quem leva a filha para uma noite das garotas? Ela me disse que não era assim, mas sim as amigas dela e suas filhas apenas, sem bebida envolvida, e eu fiquei bem com isso. Meu aniversário estava chegando após esse evento. Lembre-se de que nossa vida adulta agora está sem graça, é uma vez por semana. Tentei iniciar mais, mas ela sempre dava desculpas. Nunca comemorei meus aniversários depois que minha mãe faleceu, mas a cada ano minha esposa me dá presentes, então comecei a esperar isso. Minha esposa me disse que precisava ir às compras com nossa filha. Ela saiu por 6 horas, sem ligações, sem mensagens e sem presentes. Quando perguntei a ela sobre isso, ela me disse que uma amiga dela sofreu um acidente e ela ficou lá e não pôde receber minhas ligações. 2 semanas depois disso, minha esposa estava me mostrando algumas fotos do acampamento das garotas da nossa filha e nossa filha ligou para ela dizendo que precisava dela. Ela me entregou o telefone e saiu da sala. Uma mensagem chegou para nossa filha dizendo: Ei, minha querida filha, desculpe por essa resposta tardia. Sou o sortudo por ser o namorado da sua mãe. Diga à sua mãe que a amo e a beije por mim. Vou te mandar mensagem em breve. Demorei 1 minuto inteiro para ler essa mensagem repetidas vezes e ainda não consegui acreditar. Rolei para cima para ver que minha filha havia enviado uma mensagem a essa pessoa dizendo: Estou feliz que você seja o namorado da minha mãe. Eu realmente gostaria que você fosse meu pai. Beijos. O quê? Fui ao banheiro, tranquei a porta e li essa conversa.
Tudo anotado. Esse cara está tendo um caso com minha esposa e nossa filha sabe. Esse cara está tendo um caso e nossa filha sabe. Que mundo é esse? Vi fotos de férias, viagens de garotas, aniversário da nossa filha. Eles foram a um jantar à luz de velas como uma família. Esse homem estava beijando minha esposa bem na frente da nossa filha e minha filha apontava para eles como se fosse algo romântico. O que é mais, minha cunhada sabia. Quanto mais eu descia, mais meu coração afundava. Foi esse cara que deu à minha esposa a ideia sobre o cinto de castidade. Parecia que minha filha e minha esposa estavam ambas enviando mensagens para ele. O que é mais, essa conta nem era do nome real dela. Era de um nome de usuário diferente, mas esse cara sabia tudo sobre minha família. Mesmo no meu aniversário, minha esposa e minha filha estavam com esse cara na casa dele. O quê? Ele estava na minha casa. Ele dormiu na minha cama enquanto eu estava fora por 4 meses, e pior ainda, isso estava acontecendo há 4 anos. 4 anos inteiros. Ouvi uma batida alta na porta do banheiro. Era nossa filha. Eu apenas saí e olhei para ela. Foi a primeira vez que olhei para minha filha assim. A mesma filha que eu olhava com orgulho, amor e respeito, agora afundou em indiferença e decepção. Eu nem estava com raiva. Ela estava vermelha e chorando. Ela não sabia o que dizer. Minha esposa estava lá, assim como minha cunhada e minha sogra. Apenas perguntei à minha sogra se ela sabia o que a filha dela fez. Minha esposa respondeu: podemos conversar. Não sei o que me deu, mas apenas gritei: calha a boca. Gritei isso tão alto que até os vizinhos podem ter acordado. Questionei minha sogra novamente e ela sentiu. Ela sentiu. Olhei para minha filha e disse a ela: desculpe, não pude ser um pai melhor, mas farei uma coisa por você e me divorciarei da sua mãe. Chamei minha esposa de mãe dela pela primeira vez ao me referir a ela, para que esse cara possa ser o pai dela, que ela tanto quer. Olhei para minha esposa e disse a ela que ela tem 9 dias até o final do mês para arrumar as coisas e sair com a família dela. Vou entregar os papéis do divórcio, mas por enquanto, saia. Ela continuou chorando, mas meu grito e resposta a pegaram de surpresa. Ela sabia que eu não estava com humor para discutir ou conversar. Desisti. Acabou. Foi isso. Não consegui dormir a noite toda. Apenas olhei para a parede e meu telefone, olhando as fotos da nossa família. Na manhã seguinte, disse a minha esposa para não cozinhar para mim porque não confio nela. Ela pode me envenenar. Não vou mentir. Ela desabou e senti que estava fora de linha com isso e ia pedir o divórcio hoje. Ela tentou falar, mas eu não quis saber. Minha sogra me pediu para esperar e ouvi-la antes de tomar minha decisão. Tenho um amigo que é advogado. Encontro-me com ele e coloco todas as minhas cartas na mesa e ele apenas me diz isso. Sou advogado há 12 anos. Ele tem 41 e nunca vi um caso tão enfurecedor e triste quanto o seu. Ele me abraçou. Ele me disse que o tio dele é o juiz de família que provavelmente cuidará do meu caso, mas antes disso, preciso de provas e muitas delas. Ele me deu o número de alguém que é investigador particular. Eu o contratei. Revirei o telefone da minha filha. Nada. Falei com minha esposa. Ela me disse desculpe, desculpe, desculpe repetidamente, mas sem remorso algum. Minha filha, minha cunhada, minha mãe não vieram a lugar nenhum perto de mim. Minha filha estava até com medo de mim, tanto que ficou 2 dias na casa de uma amiga. O pai da amiga dela me ligou e tive que informá-lo de toda a situação. Ele disse que sente muito. É difícil para ele acreditar no que minha filha fez, como deveria ser. Nenhum homem poderia sonhar em ser traído assim por seus próprios filhos. O investigador particular encontrou o cara com quem minha esposa estava traindo. Acontece que ele é um covarde do interior que tem medo de compromissos. Ele é um pequeno ladrão e costumava trabalhar no mesmo lugar que minha esposa. Fui ao lugar dele com meu advogado, investigador particular e outro amigo que é policial. Eu o encurralei com acusações falsas e ele abriu o jogo. Acontece que ele estava atraído por minha esposa e aceitou um desafio de um colega de trabalho de que ele a conquistaria. Logo se tornou amor. Ele estava realmente apaixonado por minha esposa. Acontece que foi ele quem chamou minha mãe de bruxa. Ele estava até disposto a fornecer uma declaração por escrito, vídeo dele confessando, qualquer foto e até uma testemunha em troca de uma promessa de que isso não chegaria ao escritório dele ou à mãe doente dele, que tem mais de 60 anos e uma doença cardíaca no interior, e alguns milhares de dólares. Concordei. Minha esposa se mudou com a família dela. Ela pegou mais alguns milhares de mim para pagar um aluguel. Agora, para o capítulo final, a audiência do divórcio. Coloquei todas as minhas cartas na mesa, cada captura de tela, cada vídeo do namorado dela confessando, cada mentira, recibo e até fotos deles de mãos dadas e se beijando. O olhar no rosto dela azedou. Ela me disse que eu a machuquei, mas essa afirmação foi facilmente descartada, pois não havia provas de que eu havia feito algo assim com ela. Ela não tinha nada para apoiar e provar suas alegações e até o advogado dela ficou surpreso com a quantidade de provas que tínhamos.
Ela cedeu no final e me disse que está incrivelmente arrependida pelo que fez e fará qualquer coisa para compensar, mesmo que precise do resto da vida dela para fazer isso. O juiz disse que terei que pagar pensão alimentícia por 4 anos. Não houve batalha pela custódia, pois nossa filha já tinha 17 anos na época. Ela quis ficar com a mãe e eu não tive problema com isso. Vou chegar a isso mais tarde. Apesar de tudo isso, minha esposa receberá metade da minha casa e o carro dela, mas nada além disso. Ofereci comprar a parte dela da casa. Tenho uma quantia considerável de dinheiro deixada pela minha mãe, lembra? Outro motivo foi que o mercado imobiliário vai subir no futuro e vou lucrar com isso. Agora, pedi uma coisa ao juiz. Queria ter meu nome removido da certidão de nascimento. Isso, é claro, não era possível. Se não posso, então vou deserdar nossa própria filha. O olhar no rosto da minha esposa foi a melhor coisa. O rosto dela ficou branco. Ela respondeu. Lembrei a ela que ela me levou a isso. Minha filha gritou, papai, você não pode fazer isso bem na sala do tribunal. Eu a ignorei. O juiz era um bom homem e entendeu meus sentimentos. No entanto, ele me aconselhou a perdoar. Não há como eu deserdá-la, mas legalmente posso cortá-la do meu testamento e foi isso. Demorou 8 meses para finalizar o divórcio e eu não poderia estar mais feliz. Quando saí, abracei meu advogado. Ele me salvou. Depois, minha ex-esposa e minha ex-filha vieram até mim. Minha esposa me disse que não tenho o direito de pedir perdão, mas se eu pudesse encontrar no meu coração para perdoá-la. Eu respondi que não tenho coração, ela o arrancou. Minha filha disse que está arrependida pelo que fez, que será a melhor filha e então pede outra chance. Essa garota realmente teve a audácia de me chamar de pai. Lembrei a ela que não sou o pai dela, sou um macaco, se ela se lembra, e que o pai dela é quem ela queria. Ela deveria estar feliz que a mãe dela está solteira agora. Ela me perseguiu, mas eu fui embora. No caminho de volta, perguntei ao meu advogado se eu poderia deixar a empresa onde minha ex trabalha saber o que minha ex-esposa estava fazendo todos esses anos. Ele me aconselhou a conseguir uma ordem de restrição primeiro. Com a ajuda do meu amigo policial e do juiz, consegui uma. Tive que gastar dinheiro para fazer isso e foi nuclear. Fiz 5 cópias das provas, uma para a empresa, uma para ser enviada ao namorado da minha ex-esposa, uma para ser enviada à mãe doente do namorado da minha ex-esposa. Eu não me importo, ele não respeitou minha casa e minha mãe, eu não posso respeitar a dele. Uma ficou com meu advogado e depois queimei uma. A última cópia deixei no meu armário. A repercussão foi um verdadeiro espetáculo. Eles foram demitidos. Minha ex-cunhada teve a coragem de me criticar. Ela me disse que sempre me conheceu como um homem corajoso, honesto, leal, de caráter forte e humilde, mas nunca pensou que eu arruinaria a carreira da irmã dela assim. Ela gritou comigo por ter feito a irmã dela ser demitida. Eu ri e lembrei a ela que foi ela quem apoiou o caso. Eu posso ser um covarde por fazer isso, mas o que ela fez da irmã dela uma destruidora de lares. Perguntei a ela por que estava tão brava. Há a possibilidade de que ela estivesse envolvida com o namorado da irmã dela também? Ela ficou enojada e me bloqueou. Minha sogra entrou em contato. Eu esqueci dessa mulher. Ela se desculpou pelo que aconteceu, não conseguiu criar bem a filha. Eu a critiquei, disse a ela que era uma mulher horrível e gananciosa e que não me importaria se ela morresse e que ela deveria ser grata por ter uma pessoa como eu como genro nesta vida antes de bloqueá-la. Quanto ao namorado, a mãe dele teve um ataque cardíaco e faleceu. Acontece que a mãe dele sempre odiou a infidelidade porque o namorado tinha problemas com o pai. O pai dele o deixou antes de ele nascer. Fiquei triste, mas a terapia me fez perceber que não deveria. É a natureza humana. Eu não sabia disso antes. Ele destruiu meu casamento e minha família. Eu devolvi o favor. Quanto à minha filha, ela continuou tentando entrar em contato, pedindo desculpas por cada palavra. Eu a bloqueei, mas ela não parava de tentar me contatar. Tive que mudar meu número. Vendi minha casa há 8 meses, após o divórcio ser finalizado. Consegui uma boa quantia de dinheiro agora e me mudei para outra cidade. Comecei de novo. Frequentei terapia, entrei na academia, consegui um emprego melhor remunerado, entrei no boxe, comprei uma nova casa, investi em criptomoedas e ações. Fiz uma fortuna. Entrei no mercado de namoro quando completei 42 anos. Conheci uma nova mulher e me casei novamente aos 44 anos. Agora tenho uma esposa melhor, que é incrível de todas as maneiras. Conhece o valor de um relacionamento porque ela mesma enfrentou a mesma situação que eu. Ela não tinha filhos, mas agora tem um filho de 4 anos com ela e não poderia estar mais feliz. Atualizei meu testamento que agora exclui minha filha, então ela não receberá nada de mim. Não sei como, mas ela conseguiu entrar em contato comigo há 2 semanas. Ela enviou 8 longos parágrafos detalhando quanto está arrependida, que está em uma tristeza paralisante, que tem ido à terapia e trabalhando duro. Recebi uma ligação do meu advogado, o que me surpreendeu ainda mais. Minha filha apareceu no escritório do meu advogado com $20.000.
Não sei de onde ela tirou isso e fez um pedido de que trabalhará duro e devolverá cada centavo que gastei com ela e continuará pedindo desculpas pelo resto da vida, mas ela me quer de volta na vida dela. Ela diz que não pode continuar assim, está a consumindo. Não sei muito sobre o que aconteceu, mas ouvi que a mãe dela, minha ex-esposa, ficou deprimida e teve que ser internada em um hospital psiquiátrico. Minha irmã se mudou com um alcoólatra que a machuca e está grávida do segundo filho. Minha ex-sogra faleceu. Ela sofreu um acidente, perdeu muito sangue e, se sobrevivesse, teria acabado como o falecido marido dela. Então, agora minha ex-filha está morando sozinha e trabalhando em um emprego de meio período porque não conseguiu terminar a educação. Ela pegou o dinheiro emprestado de amigos. Também ouvi que quase todos os amigos dela a cortaram depois que tive uma conversa com o pai da amiga dela e todos a chamaram de tóxica e seguiram em frente. Não vou mentir, ouvir tudo isso despedaçou meu coração. Minha esposa está me pressionando para construir uma ponte com minha ex-filha, dizendo que ela percebeu seus erros e precisa de mim agora mais do que nunca e que, se eu não a ajudar agora, ela não se levantará e continuará caindo sem parar. Não sei como me sentir. Quando você é pai, muitas responsabilidades recaem sobre seus ombros que você não pode simplesmente evitar. Eu dei o mundo à minha filha e ela me traiu. Eu estava magoado e com raiva, mas mais do que tudo, meu orgulho foi despedaçado, meu amor foi despedaçado. Minha decisão de cortar minha filha foi a mais difícil, mas ainda tomei essa decisão. Mas não sei se devo entrar em contato com minha ex-filha agora. Meu advogado disse que eu deveria, porque é a coisa certa a fazer. Eu preciso deixar isso ir por mim mesmo. É engraçado como a vida pode mudar em um instante. Então, levando tudo em consideração, tudo que eles fizeram e tudo que eu fiz em resposta, eu sou o idiota? Comentário mais votado da comunidade. Mesmo desconsiderando o caso, você se casou com uma mulher muito gananciosa e apoiou a família gananciosa dela. Mulheres gananciosas não criam filhos honrados. Você tinha todas as evidências da natureza dela pelas ações dela, mas você continuou a vida apoiando pessoas gananciosas. Você fez a coisa certa por si mesmo no tribunal e deve continuar fazendo a coisa certa por você. Nunca foi você quem causou tudo isso, foram as próprias ações deles. Eu posso entender que entrar em contato novamente será um lembrete de como você foi traído por pessoas que você apoiou. Então você pode se sentar e conversar com sua esposa que você não deseja mais reviver a dor e talvez ela possa assumir a comunicação, se ela escolher, mas diga a ela quanto ou quão pouco você gostaria de ouvir. Não vou mentir, se fosse comigo, nenhum deles jamais seria capaz de entrar em contato comigo e eu não mudaria meu testamento ou voltaria a me envolver com eles em qualquer nível. Enquanto eles tinham você para se aproveitar, eles gostavam de traí-lo, fazendo de você um tolo. Cada um deles era capaz de pensar sobre o futuro que teriam se você descobrisse o caso, mas não pensaram. Eles começaram a se desculpar apenas quando tiveram que suportar as consequências de suas ações e se o cara, o namorado, fosse rico, disposto a aceitar sua esposa e a família dela, nenhum deles jamais teria entrado em contato com você. Eles ainda estariam rindo de você e do fato de que conseguiram tirar tanto de você. Dito isso, parece que você estava mais envolvido em ganhar dinheiro do que em ajudar a criar sua filha. Sua filha o desrespeitou porque é o que ela via todos na casa fazendo, possivelmente quando você não estava por perto. Sua filha aprendeu esse comportamento com as pessoas ao redor dela, especialmente sua esposa e a mãe dela. Você confiou mais na sua esposa para ajudar a criar a criança. Você falhou em dar importância e notar as falhas da sua esposa. Sua filha não é apenas resultado de sua esposa ser uma péssima mãe e influência, ela também é resultado de você não ter muita presença emocional na vida dela. Sua filha começou a mostrar desrespeito por você a partir dos 8 anos, por volta da mesma época em que sua esposa começou a ter problemas com você por não gastar com os cuidados do pai dela e querer mais parte da herança da sua mãe. Isso é coincidência? Se você tivesse tido a chance de se sentar com ela sozinha e entender qual era o problema dela, você teria percebido que sua esposa estava falando mal de você, rotulando-o como um pai irresponsável e negligente para sua filha. Você não estava lá para guiar sua filha pelo caminho certo e agora você está muito ausente. Eu sei que é difícil para você, mas você não tem um papel a desempenhar em como sua filha acabou? Resposta do autor da história: não tenho coragem de fazer isso. Consertar ou reparar é uma coisa, mas ouvir os detalhes dolorosos do que está acontecendo é outra. Ela teve 4 anos, ela poderia ter me contado sobre isso ou pelo menos poderia ter sabido. Eu não posso simplesmente superar isso. Até minha esposa agora diz que minha filha fez uma quantidade tremenda de desrespeito que ela não acha que eu posso superar. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais relatos incríveis. E não pare por aqui. Confira os vídeos recomendados que estão aparecendo na sua tela agora e não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo. Lá você encontrará links para nossos vídeos mais populares, além das nossas playlists. Até a próxima!